Graça e paz, meu querido, minha querida aluna, seminarista do Seminário Metodista Internacional. É um prazer imenso estar com você em mais essa aula. Eu sou o pastor Tiago e nós iremos juntos até o final do nosso seminário. Essa é a nossa matéria de soteriologia, doutrina da salvação, e essa é a nossa aula de número 3. Nós vamos gravar uma aula um pouquinho mais longa, porque nós vamos gravar a aula 3 e 4 juntas numa única aula. Como na semana passada nós não tivemos aula, essa semana nós vamos gravar a aula 3 e a 4, onde nós iremos encerrar a nossa matéria. Eu quero encorajar você a ler todo o conteúdo, toda a sua apostila, porque as nossas aulas são aulas curtas. São aulas onde nós fazemos uma exposição geral do tema, mas tem muito mais conteúdo na sua apostila e, com certeza, se surgirem dúvidas, perguntas, questionamentos, pode mandar no grupo ou pode mandar no privado no WhatsApp, como você preferir, e nós vamos procurar sanar e responder para que você conclua a sua matéria tendo de fato aprendido o conteúdo e tendo sido edificado pelo nosso Senhor. Amém? Vamos orar para que a gente possa começar a nossa aula de número 3 e 4. Feche seus olhos aí na sua casa, aí onde você estiver. E vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus, nessa hora, Senhor, nós entramos na Tua presença. Nos colocamos diante de Ti, meu Deus, com toda a humildade dos nossos corações, pois sabemos que precisamos aprender muito, precisamos avançar muito na Tua presença. E Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos mais de Ti. Que o Senhor possa, meu Pai, falar aos nossos corações, abrir o nosso entendimento, para que possamos entender a Tua palavra e entender, meu Deus, sobre a doutrina da salvação, que é essencial na vida do cristão. No nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos para os nossos slides. Nossa aula de número 3. Já vamos entrar aqui no capítulo 3 da nossa apostila, que fala sobre o processo de salvação. Nós estamos ainda no processo de salvação. Falamos bastante disso na aula de número 2. Na aula de número 1, demos um panorama geral sobre a salvação. E agora seguimos nas aulas 3 e 4 esse processo para que o ser humano seja salvo em Cristo Jesus. Amém? Vamos avançar, então, em nome de Jesus. Capítulo 3. Separação. O processo da salvação é o que estamos estudando, não é verdade? O processo de salvação ele passa pela razão, isso é, exercer domínio sobre o pecado. A separação, nesse passo rumo à salvação, a separação que Deus opera começa na razão. A pessoa passa a entender quem ela é, quem Deus é, qual o propósito de Deus para a sua vida aqui na Terra. A razão convertida, se é que podemos dizer assim, ela precisa fazer duas coisas para que todas as dúvidas, preocupações, incertezas e temores desapareçam e a pessoa possa dar razão da sua fé. Primeiro, crer. Crer é a fé compreensível. Quando cremos, é porque nós estamos manifestando a nossa fé. A crença é a fé palpável, compreensível. Nós temos fé e, através da fé, nós cremos. Crer multiplica a nossa crença nos códigos e argumentos convincentes. Essa é a razão pela qual as igrejas cristãs têm seus livros de disciplina, manuais, interpretações teológicas, códigos de ética e etc. O que isso aqui nos diz? Que quando nós cremos em algo. Nós cremos no processo de salvação, nós cremos na separação. E para que nós possamos nos separar de algo, nos separar do mundo, nos separar das velhas amizades, nos separar das coisas que nos afastam de Deus, nós precisamos que nos seja apontado e indicado
do que nós precisamos nos separar. E isso se dá através da crença. Nós cremos, por exemplo, que nós cristãos não devemos frequentar bares ou ambientes mundanos, por exemplo. E para nos ajudar, para nos auxiliar nesse processo de fé e de crença, as igrejas têm seus manuais, as suas declarações de fé, onde elas apontam para as pessoas e mostram para as pessoas como nós devemos fazer para nos separar para Deus, né? Para nos consagrar, para nos tornarmos separados para o Senhor. Isso é através da crença. E segundo, devemos receber. Receber o quê? Receber a direção do Espírito Santo. Né? Todo alguém que se encontra nesse processo de salvação precisa receber a direção do Espírito Santo, ser direcionado por ele. E sair do controle da sua vida e entregá-la ao Espírito Santo. Gente, isso é muito legal. Porque alguém que se encontra nesse processo de salvação, alguém que nasceu de novo, que foi salvo por Jesus, esse alguém entrega o controle da sua vida nas mãos de Deus. É interessante que quando eu falo sobre isso, eu sempre dou um exemplo. Se você tem o seu carro e chegar para você o seu filho ou uma criança qualquer e te pedir para dirigir o seu carro, você vai permitir? Claro que não. Por quê? Porque o seu filho, pequeno, criança, ele não dirige. Ou qualquer outra criança, ela não tem condições de tomar a direção de um veículo. Agora, se chega para você o Lewis Hamilton, multicampeão mundial de Fórmula 1, e pede para dirigir o seu carro. É uma honra ter o seu carro dirigido por alguém que dirige tão melhor do que você. Não é verdade? É uma honra para nós ter alguém que dirige tão melhor do que nós, conduzindo o nosso carro. E assim também é a nossa vida. Nós dirigimos e conduzimos a nossa vida até o momento em que recebemos a orientação do Espírito Santo e recebemos o Espírito Santo em nós. Porque nesse momento nós precisamos voluntariamente entregar a Ele, colocar nas mãos dele a direção e a condução da nossa vida, porque certamente Ele dirige muito melhor do que nós e Ele conduz muito melhor do que nós a nossa vida, não é verdade? Receber a presença do Espírito Santo habitando em nós. Isso também é bem interessante. Muitas vezes nós cantamos, vem me visitar hoje aqui. Espírito vem, Espírito Santo, vem me visitar. Gente, o Espírito Santo só visita pessoas que não são salvas. Porque as pessoas que são salvas, ele não visita, ele habita nelas. É por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, nós precisamos buscar o Espírito Santo. Por que você vai buscar alguém que habita em você? Se você precisa buscar o Espírito Santo, é porque você não tem ele. Se você precisa buscar o Espírito Santo, é porque você não está salvo ainda. Porque alguém que se encontra salvo, Jesus nos fez a promessa que ele iria para o Pai para nos preparar a morada, mas que ele enviaria o Consolador e que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Que o Espírito Santo habitaria em nós, que o Espírito Santo moraria em nós, que ele viveria em nós. Você pode ver, é interessante que, embora Deus, nas suas três pessoas, seja onipresente, ou seja, ele tem a capacidade de percepção de tudo em todos os lugares ao mesmo tempo, o Pai, ele tem a sua habitação principal no trono. O Filho tem a sua habitação principal no trono à direita de Deus Pai. Agora, o Espírito Santo, a Bíblia não diz que ele tem um trono à esquerda de Deus Pai. A habitação central do Espírito Santo é a minha e a sua vida. É o meu e o seu coração. Aleluia! Que coisa gloriosa e maravilhosa saber disso. Na verdade, é o próprio Deus morando e habitando nas nossas vidas. Por isso ele não tem que nos visitar, por isso nós não temos que buscar o Espírito Santo, porque ele já está em nós, ele já vive em nós, ele habita em nós e ele está conosco 24 horas por dia. Que coisa maravilhosa. E nós precisamos receber a missão de ser testemunhas de Cristo na terra. Isso está lá em Atos
1:8. Gente, todo aquele que é salvo, ele recebe uma missão. Jesus disse: ide, portanto, e fazei discípulos, ensinando-os. Ou seja, nós precisamos aprender sobre Jesus, nós precisamos buscar conhecer sobre Jesus, nos relacionar com Deus e receber a incumbência e a tarefa de ser testemunha de Cristo, de ensinar sobre Cristo, de fazer discípulos e ganhar pessoas para o reino dele. Isso é muito legal, isso é parte de se separar, né? Quais são as consequências? Primeiro, exercemos poder sobre a vontade de pecar. Não é que nós não temos vontade, mas nós exercemos poder sobre ela. Segundo, exercemos autoridade para destruir as obras do diabo. Jesus nos deu autoridade para desfazer as obras do mal, para destruir as obras do diabo, mas para isso precisamos nos separar. Terceiro, recebemos autoridade para testemunhar Cristo como seus embaixadores. Aleluia! Somos embaixadores do Senhor Jesus nessa terra. Conclusão. A conversão é o tratamento de Deus na área do nosso ego e na nossa identidade. Falamos disso lá atrás. A regeneração é o tratamento de Deus na área dos nossos relacionamentos, as nossas novas amizades, tudo isso falamos também lá atrás. E a separação é o tratamento de Deus na área da nossa razão, separados por Deus e para Deus, entendendo a razão de ser igreja, a razão das doutrinas e etc. Isso é a separação. É quando nos separamos do mundo e entendemos o porquê precisamos fazer isso. Entendemos o porquê nos separar e nos consagrar a Deus e entregar nas mãos dele o controle da nossa vida, entregar a condução da nossa vida nas mãos do Espírito Santo e ter ele habitando dentro de nós, crendo que Jesus morreu por nós e que tudo isso é parte desse processo de salvação. Coisa maravilhosa. Não é verdade? Passos a seguir na separação. Primeira coisa, para nos separarmos, nós precisamos crer que Jesus morreu em nosso lugar para pagar a nossa culpa e nos livrar da condenação do inferno. Gente, alguém só se separa para Deus se entender, crer e acreditar que Jesus morreu em nosso lugar, levando a nossa culpa e a nossa condenação e nos dando a sua paz e a vida eterna para nos livrar de uma vida de sofrimento eterno. Isso é fundamental para que alguém possa se separar do mundo, é ter a clara noção e a crença de que Jesus fez tudo isso por nós. Segundo, crer que somente através dele temos acesso a Deus e acesso direto à vida eterna. Isso também é fundamental. Ninguém vai se separar para Jesus, se separar para Deus, se não souber ou não crer ou não acreditar que ele é o único acesso a Deus. Ele é o único caminho. Tem gente que fala, muitos caminhos levam a Deus. Até levam no dia do juízo final, porque qualquer caminho que você escolher na vida, você vai estar diante de Deus no juízo. Agora, o único caminho que nos leva bem diante de Deus é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele deixou claro, ele não disse eu sou um caminho. Ele usou um artigo definido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós cremos nisso, que ele é o único caminho a Deus e que ele é a única porta que nos conduz à salvação, então nós nos separaremos para Deus. Terceiro passo, receber a direção e a presença do Espírito Santo em sua vida. Já falamos sobre isso. Quarto, receber a incumbência de ser testemunha de Cristo. Quinto, receber poder sobre a vontade de pecar. Isso é muito legal, porque a vontade ela sempre vai existir em nós, gente, porque essa é a nossa natureza. Mas nós podemos exercer poder sobre ela para vencer a vontade de pecar. 6. Deixar de ser escravo do pecado para ser servo de Deus. Isso é muito legal. Pedro diz que aquele que é derrotado torna-se escravo de quem o derrotou. No momento em que Adão peca, ele se torna escravo. Escravo de Satanás e do pecado.
Mas quando Jesus se manifesta, ele traz a cada um de nós a regeneração. E a redenção, desculpa. E através da redenção, ele nos compra de volta para Deus. E nós deixamos de ser escravo, como vencido do que nos venceu, e passamos a ser servos de Jesus. Porque ele na cruz se torna o vencedor contra Satanás, contra o pecado, contra as trevas. E assim como o vencedor toma os despojos do vencido, Jesus, quando venceu na cruz do Calvário, ele nos trouxe, ele nos comprou, ele nos tomou para si, nos transportando das trevas para o reino do seu amor. Olha que coisa maravilhosa, não é verdade? Gente, o nosso Jesus é lindo demais. É maravilhoso servir a Ele. Glória a Deus. Aleluia. 7. Destruir as obras do diabo em nossas vidas. Precisamos destruir as obras do diabo em nossa vida para que, é uma consequência. Quando nós somos separados para Deus, as obras do diabo são destruídas em nossa vida e ele passa a não ter mais poder sobre nós. E 8. Passamos a dar testemunho através da pregação do Evangelho a todos aqueles que se encontram perdidos. Glória a Deus. Essa foi a separação. Agora nós vamos entrar no capítulo 4, que fala sobre a libertação. Esse é um capítulo um pouco maior e nós vamos dedicar um pouquinho mais de tempo a ele. O processo de salvação passa também pela libertação. Libertação principalmente da nossa vontade e dos nossos desejos. O novo convertido precisa ser liberto. Liberto da fonte humana, terrena, que induz ao pecado. E que fonte é essa? Os desejos. Nós pecamos porque somos impulsionados pelos nossos desejos. Os desejos governam e determinam quase todas as nossas decisões e reações. Desejar não é pecar, mas é um passo decisivo para realizar o pecado desejado. Nós precisamos entender que nós vamos ser tentados e nós não podemos fazer. Uma coisa é atentar, uma coisa é viver o desejo, é sofrer o desejo, uma coisa é ser tentado a pecar, outra coisa é a ação, é escolher realizar. A libertação, ela é uma ação de Jesus, ela é uma ação do Filho e da Palavra. Está em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E diz, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, sereis livres. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso mostra que Jesus é a fonte da libertação, ele e a verdade da sua palavra. Essa é a etapa mais longa no processo rumo à salvação, porque a libertação requer duas ações divinas. Uma, arrancar as raízes do mal, que está nos desejos, e curar as feridas que essa ação de arrancar as raízes causa no convertido. Primeiro, Deus ele arranca as raízes do mal que estão nos nossos desejos. Gente, isso é muito interessante. Porque todos nós, como homens naturais, temos desejos pecaminosos. Quando nós aceitamos a Jesus e iniciamos esse processo de salvação, essa caminhada rumo à nossa salvação, Deus ele precisa nos libertar dessas raízes. Essas raízes malignas que habitam nos nossos desejos. Você já percebeu que quando você se converteu, que quando você chegou na igreja, que quando você começou a sua caminhada, você tinha muitos desejos pecaminosos? Porque essas raízes habitavam em você. Essas raízes do mal se encontravam presas nos seus desejos. O primeiro ato na libertação é Deus arrancar de nós essas raízes. Só que, quando Deus arranca as raízes, isso causa feridas e marcas em nós. Então Deus precisa, no seu segundo ato, no processo de libertação, curar as feridas que essa ação de arrancar as raízes causa na vida do novo convertido.
Em muitos casos, curar a ferida é mais longa e mais dolorosa do que propriamente a libertação do desejo. Esse processo de cura das feridas é algo que é muito lento, é muito doloroso, é muito difícil, mas que é imprescindível e fundamental na vida do novo convertido. É preciso saber que se a igreja falhar, nesse momento, ela perderá o novo crente. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam de carinho, atenção e cuidado. Gente, isso é fundamental, principalmente para você que é pastor ou pastora, para você que é líder na igreja e para você em geral que é crente. Porque toda a igreja, não só o pastor, toda a igreja tem responsabilidade sobre a vida de um novo convertido que chega. Porque nós precisamos dar a ele amor, carinho, cuidado, respeito e fazer com que ele se sinta em paz, se sinta bem, se sinta em casa e se sinta acolhido e à vontade. Se nesse momento ele se sentir ferido, ele se sentir tolhido, ele se sentir escanteado ou excluído, a igreja vai perdê-lo. E o reino de Deus, muito provavelmente, vai perdê-lo por uma ação nossa. Precisamos saber e sentir, eles precisam, né? Na verdade, o novo convertido, a pessoa que está passando por esse processo de libertação, ela precisa saber e sentir que são amadas de verdade. Porque o mundo fazia ela se sentir bem, fazia ela se sentir em casa. Então ela precisa se sentir assim no nosso meio, senão ela vai se sentir tentada a voltar ao mundo. Muitos têm momentos de depressão, de perda e a sua autoestima cai bastante. Se ele não se sentir acolhido e amado, muito provavelmente sai da igreja. Agora, quais são as condições para ser liberto? Primeiro, querer ser liberto. Existem pessoas que gostam da sua velha vida, que se sentem bem, felizes e confortáveis com a sua vida de erro e de pecado. Essas pessoas não serão libertas, porque Deus não faz uma obra violentando as pessoas. Segundo, buscar, ou melhor, cooperar com Deus no seu processo de libertação. É através da libertação que Deus opera no desejo que o ser humano tem de pecar. Ou seja, Deus trabalha para libertar o salvo dessa sua inclinação, desse seu desejo desenfreado pelo pecado. As diferentes áreas nas quais o Filho e a Palavra libertam o salvo são, primeiro, possessão demoníaca. Os espíritos imundos dominam os nossos desejos e nossas vontades. A libertação ocorre quando o fruto do Espírito se manifesta no cristão. Gente, isso é interessante. A possessão demoníaca é quando aqueles demônios habitam na pessoa. Eles estão dentro da pessoa, fazendo uma arruaça, destruindo a vida delas. Esse processo de libertação da opressão demoníaca, ele arranca de nós o mal, ele arranca das nossas vidas esse mal, esses demônios que habitavam em nós e que dominavam os nossos desejos e as nossas vontades. Porque a nossa inclinação adâmica para o pecado, ela é potencializada por uma opressão demoníaca. Porque os demônios eles agem justamente dominando os nossos desejos e dominando as nossas vontades para nos levar ao pecado. Como deve ser ministrado o processo de libertação sobre a vida de alguém? Primeiro, ambos, ou seja, o ministrante e o ministrado, devem observar um tempo de jejum e oração. Escolher, de preferência, um lugar consagrado a Deus, com o mínimo de pessoas presentes, de preferência que não seja um lugar aberto ao público. Para que isso? Porque o processo de libertação é algo, muitas vezes, que causa vergonha, temor. Às vezes a pessoa não se sente confortável de cair, de manifestar. Então, se tiver muita gente em volta, constrange a pessoa. E isso não é legal. Tem lugares que as pessoas elas caem manifestadas
E as pessoas pegam aquele demônio, botam em cima do altar, dão um microfone na boca dele, entrevistam, todo mundo olhando. Quando termina esse processo de libertação, aquela pessoa está morta de vergonha. Então, o ideal é que a gente faça isso num lugar reservado, com poucas pessoas, para que a gente não venha expor e constranger aquela pessoa que está passando por um processo tão difícil, que é o processo de libertação. O pastor, tem um texto bíblico na primeira carta de João, no capítulo 5, que é um texto que fala sobre libertação, e o pastor pedirá para que a pessoa faça a sua declaração de fé e de renúncia, como tem um modelinho sugerido na página 24 da nossa apostila. Após essa declaração, o ministrante vai pedir para que a pessoa se coloque de joelhos, vai impor as mãos sobre a sua cabeça e orar com autoridade, pedindo a Deus que expulse aquele demônio, aquele espírito imundo que estava dominando a vontade e os desejos daquela pessoa. E ao final da oração, vai declarar aquela pessoa como liberta em nome de Jesus. Aleluia. Vai convidar a pessoa para se colocar de pé, para olhar diretamente em seus olhos e dizer: você está livre. Cristo te libertou. Seja livre em nome de Jesus. Abraça essa pessoa, um longo abraço, um abraço de uns 40 segundos, para que a pessoa se sinta segura e acolhida com você e saiam juntos para festejar e comemorar esse momento tão importante da libertação de uma vida. Segunda forma de libertação, dessa vez não é mais a possessão, mas é a opressão. Isso ocorre quando Satanás, fora do corpo, usa circunstâncias e acontecimentos para acusar o salvo. A opressão espiritual é uma forma de depressão, ela causa uma depressão nas pessoas. Os sintomas da depressão se manifestam com maior evidência na área espiritual, no seu relacionamento com Deus. Isso é muito, muito interessante, porque isso acontece e a gente percebe às vezes pessoas na igreja com essas características e não sabemos por quê. Pessoas com baixa estima, pessoas decepcionadas com Deus, com a igreja, com os irmãos, com as pessoas, decepcionadas com elas mesmas, sentindo-se inferior aos demais. Ela não se sente amada, respeitada e querida pelas demais pessoas. Ela perde a alegria da salvação. E está aí a nossa primeira palavra-chave, alegria da salvação. Não tem mais vontade de ir à igreja, ela não tem mais vontade de orar, de ler a Bíblia, de falar de salvação. Ela se torna uma pessoa crítica, nada para ela está bom, tudo está ruim. O culto foi ruim, a pregação foi ruim, o pastor jogou indireta para ela, o irmão não estava vestido adequadamente para o culto, tudo para ela está ruim. Ela não louva mais a Deus, as suas orações são lamúrias, são lamentos, ela não adora mais ao Senhor. Isso é muito comum, gente. Nós temos mais pessoas assim do que a gente imagina nas nossas igrejas. É muito comum que uma pessoa viva uma opressão. Se Satanás não pode mais estar dentro, ele tenta oprimir do lado de fora, acusando, usando muitas vezes o passado para que aquela pessoa se sinta mal, e às vezes aquilo destrói a vida de alguém. Muitas pessoas se sentem indignas, se sentem incapazes de estar na igreja porque elas não se sentem santas, elas não se sentem próximas de Deus, elas acham que ali não é o lugar delas, porque tudo isso Satanás tenta colocar na vida e no coração das pessoas, quando elas estão vivendo esse processo de opressão espiritual. Agora, como que a gente faz a libertação disso? Primeiro, observando um tempo de jejum e oração, escolhendo textos bíblicos que falam de como Jesus nos ama, de como Ele nos escolheu em Cristo Jesus para nos assentarmos em lugares celestiais, ler grandes porções da Bíblia, peça ao povo para ler. Isso, se você for ministrar essa libertação no todo da igreja, Peça ao povo para ler alguns versículos chaves, peça para que todos leiam em voz alta, porque
A palavra de Deus nos liberta disso. As verdades de Deus nos libertam. E por quê que nós somos libertados dessa opressão pela palavra e pelas verdades de Deus? Porque essa opressão é causada por Satanás através de mentiras na nossa vida, através de acusações na nossa vida. Então, quando temos acesso à palavra de Deus, em que nós vemos que somos livres, que não há condenação e acusação que pode ser intentada contra nós, que Jesus nos ama, que Ele morreu por nós, e temos acesso a todas essas palavras de fé, de confiança e de amor que a Bíblia nos traz, nós somos libertos dessa opressão maligna. Isso é muito legal. Prepare 2 ou 3 pessoas para darem testemunho de vitória. Isso é muito legal. A pessoa, quando está num processo de opressão demoníaca, de opressão maligna, ela não acredita mais, ela não tem mais fé. Então, se umas 2 ou 3 pessoas contarem vitórias, testemunhos, o que Deus tem feito, isso vai reanimá-la. Cante vários hinos que falam sobre vitória, de conquista, da escolha, que revelam o grande amor de Deus por nós. Isso é muito legal, gente. Dê uma pequena meditação sobre o quanto nós somos importantes para Deus e com certeza Deus vai libertar essas pessoas. Após a meditação, cante um hino de libertação, convide as pessoas oprimidas para o altar e após a oração, peça que todos se levantem e declarem que são livres, que são filhos de Deus, eleitos segundo a presciência do Pai em santificação de espírito, como se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. E no final, todos juntos, em voz bem alta, de braços estendidos, declaram pelo menos 5 vezes: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Glória a Deus. Aleluia. Ainda no altar, com toda a congregação, canta-se um hino de exaltação, de grande alegria, para que a igreja possa sair dali com seus ânimos renovados e liberta de toda a opressão maligna. Glória a Deus. Terceira libertação, libertação de vícios ou hábitos e costumes que não nos permitem viver sem eles. Os vícios contaminam o corpo e criam dependência. Há certos costumes e certos hábitos bons que devem ser mantidos, mas os perniciosos devem ser banidos imediatamente. Como, por exemplo, uso de drogas, uso de bebida alcoólica, o tabagismo, vício de pornografia, todo tipo de promiscuidade sexual, a mentira, a hipocrisia. Tudo isso deve ser banido. O caráter é a expressão do que realmente uma pessoa é. E a libertação dos vícios, ela se torna possível, na verdade, quando Deus liberta o nosso caráter. O caráter pode ser conhecido quando essa pessoa está a sós ou em um lugar onde ela é desconhecida. Tem um louvor, gente, que eu gostaria muito que vocês meditassem e depois me mandassem uma mensagem dizendo o que vocês sentem ou o que vocês pensam quando ouvem esse louvor. Que diz assim: depois de pregar o seu lindo sermão e de cantar a última canção, quando você volta para casa e ninguém mais que você precise impressionar está por perto, quem é você? Quem é você longe do altar, onde ninguém pode te encontrar? Quem é você além de um domingo? Eu vou mandar no grupo o link desse louvor e eu gostaria que todos ouvissem e meditassem sobre ele. Porque o nosso caráter, ele pode ser medido ou pode ser revelado nesses momentos em que ninguém nos vê, ou num lugar onde ninguém nos conhece, porque ali nós não precisamos usar máscaras ou querer impressionar ninguém. Nesse momento nós mostramos quem nós somos. Então, ouçam e depois vocês me mandem uma mensagem, pode ser no grupo ou no privado, onde vocês acharem melhor, dizendo quais são as suas impressões, o que você sentiu quando ouviu e meditou sobre esse louvor.
O caráter pode ser conhecido quando essa pessoa está a sós ou em algum lugar que ela é desconhecido. O caráter é formado até os 12 anos. E o caráter cristão pode ser evidenciado quando, quando a pessoa evita toda e qualquer falcatrua nos negócios, engano e ambições carnais. Isso é uma das evidências do caráter cristão. 2, quando sua honestidade e dignidade são postas à prova. 3, quando os vícios deixam de existir em sua vida. Isso são evidências do caráter cristão. A mudança do caráter só é o último estágio da libertação pelo qual o novo convertido passa. O caráter cristão, agora existindo nele, é o sinal visível e incontestável de que ele nasceu de novo, está liberto e pronto para seguir adiante em seu processo de salvação. Em resumo, o caráter é o que uma pessoa é com ela mesma e quando ela está em um lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas, em circunstâncias favoráveis para praticar a iniquidade. Gente, isso é muito interessante. Quando o nosso caráter é liberto, não importa onde nós estamos. Não importa se as pessoas que estão ao nosso lado são pessoas conhecidas ou desconhecidas. Não importa se estamos sozinhos. O que importa é que impera em nós o temor do Senhor. E o nosso caráter foi transformado. Aleluia. Mesmo que tudo esteja propício para praticarmos a iniquidade, nós não faremos, porque o nosso caráter foi transformado. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 5. A justificação. O processo de santificação também passa pela justificação. E aqui nós entramos na aula de número 4. Tá bom? Essa já é a aula de número 4. Nós vamos colocar as duas juntas. E a segunda palavra-chave da nossa aula, segunda palavra-chave, justificação. Tá bom? Justificação é a segunda palavra-chave da nossa aula. O processo de salvação passa pela justificação, que trata do nosso relacionamento com Deus. É um ato divino pelo qual Deus nos justifica dos erros e pecados cometidos no passado, quando não conhecíamos a Jesus. Mesmo tendo-o conhecido, dos pecados cometidos até hoje fomos justificados, e dos pecados que também venhamos a cometer no futuro, também deles estamos justificados. O processo de justificação, ele não é algo que aconteceu no passado só. Ele é passado, presente e futuro. Nós fomos, estamos e seremos justificados por Cristo. O alcance da justificação. Quando nós somos justificados pela fé, isso engloba o nosso ontem sem Deus. Todos os pecados que eu cometi antes de conhecer a Jesus estão justificados. Os pecados que eu cometi ontem com Deus, ou seja, quando eu cheguei na igreja, eu aceitei Jesus, eu me converti, mas durante aquele processo eu ainda cometi muitos pecados, eles estão também justificados. O hoje também, caso eu venha a pecar, e o amanhã, com Deus, também estão justificados. Na justificação, Deus completa a obra iniciada na separação no passado. Resultado da justificação: paz com Deus, aleluia. A justificação prioriza o relacionamento com o Pai. A justificação permite que Cristo viva em nós. A justificação é um ato de fé que a morte de Cristo na cruz do Calvário foi vicária, ou seja, substitutiva. Por isso, os que recebem Cristo como Senhor e Salvador estão justificados diante dele. Glórias a Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso, gente. Quando nós lemos isso, quando nós temos essa convicção, isso nos enche de fé, de alegria, de esperança, porque nós sabemos que todos os nossos pecados já foram perdoados, lavados e justificados por Ele. E para que nós possamos viver essa justificação, nós precisamos ter a convicção de que a morte dele
foi uma morte vicária, ou seja, substitutiva. Jesus morreu não porque ele precisava morrer, mas para substituir a minha morte e a sua morte. Jesus não tinha pecado, mas ele morreu em substituição a mim e a você. Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. A morte dele substituiu a minha morte. A morte dele foi substitutiva à minha morte. Quando nós aceitamos, cremos e entendemos isso, nós somos justificados. Não que nós nos tornamos justos, porque não somos justos. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Deus procurou um justo e não achou. Nós não somos justos, mas pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pelo amor de Cristo, pela morte de Cristo, nós fomos justificados perante ao Pai e diante do Pai. Olha que coisa incrível e maravilhosa. Na verdade, meus irmãos, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 6. O processo de salvação passa pela purificação. Os nossos valores, as nossas emoções e as nossas intenções, elas precisam ser purificadas e transformadas. A purificação tem a finalidade de transformar o que é humano e terreno numa expressão divina e espiritual, fazendo com que todo o seu ser, seja ele físico, emocional, espiritual e social, expresse a intimidade com Deus e reflita a glória, a presença dele em todos os aspectos da sua vida e do seu relacionamento. Dos seus relacionamentos, na verdade. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência pessoal que pode ocorrer em qualquer momento nesse processo rumo à salvação e que tem como finalidade selar a aceitação por Deus dessa pessoa como seu filho ou sua filha, através da graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, como seu Senhor e Salvador pessoal. Isso acontece, essa purificação, e o selo dessa purificação é o batismo com o Espírito Santo. Resultado da purificação. Depois de purificada, a pessoa salva em Cristo Jesus, ela faz uso legítimo de dons e o fruto do Espírito evidencia de forma concreta que essa pessoa teve um encontro pessoal, direto, real, sincero, verdadeiro e transformador com Deus. Seu caráter, temperamento e conduta mostram que o amor de Deus derramado em seu coração é real. Áreas da purificação. Deus purifica a nossa intenção, a intenção do nosso coração. Deus purifica a nossa mente, tornando a nossa mente uma mente renovada. Paulo diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aleluia. E Deus também purifica o nosso domínio próprio no falar. Nós deixamos de falar como um ímpio, como uma pessoa do mundo. Nós deixamos de usar palavrões, linguajar chulo, de baixo calão. O Senhor purifica os nossos lábios, assim como fez com Isaías, não é verdade? A purificação. Sinta o que quiser sentir, mas faça o que Deus quer que você faça. Na purificação, nossos sentimentos estão subjugados ao querer de Deus. Isso se torna possível porque nossas intenções são intimamente ligadas ao querer de Deus e em agradar a Ele, fazendo o que lhe apraz. Glória a Deus. Aleluia por isso. Passamos a entender que ser é mais importante do que fazer. Não importa, gente, se eu faço um monte de coisa. Se eu não for, isso não é o suficiente. Eu preciso ser puro, eu preciso ser filho de Deus. Eu preciso ser, de fato, alguém do Senhor. Se eu não for um salvo em Cristo Jesus, tudo que eu fizer é insuficiente. A nossa mente, as nossas emoções estão ligados entre si, num ato de
avaliação constante, priorizando o ser. E porque eu sou, eu faço. O que eu faço simplesmente reforça, evidencia e revela quem eu sou. O salvo é de Deus e Deus é dele. O que isso daqui significa? O que isso diz para nós? Gente, quando eu sou, isso revela no que isso se manifesta através do que eu faço. Se, por exemplo, eu sou pai, isso se manifesta na forma com que eu trato o meu filho. Porque eu trato ele diferente do que eu trato todas as outras crianças. Por quê? Porque eu sou o pai dele. Eu sou marido. E isso faz com que eu seja fiel à minha esposa. Eu não sou fiel a ela por qualquer motivo, é porque eu sou o marido dela. Entende? O que eu faço é reflexo do que eu sou. Porque se o que eu faço está desvinculado do que eu sou, não tem serventia, não tem valor. Entende? Não adianta eu pregar o Evangelho, eu falar de Jesus, eu ensinar sobre Jesus, se eu não sou salvo em Cristo. Se eu não sou um filho de Deus, se eu não sou nascido de novo. Percebe? Então, a purificação evidencia o ser. Porque se eu sou, automaticamente, o que eu faço vai mostrar para o mundo que eu sou. Conseguiram compreender? Vamos adiante. Capítulo 7. A perfeição. Aleluia. O processo de salvação chega à perfeição. Trabalha na área do amor e do perdão incondicionais. Perfeição, gente, é um estado de vida abundante para ser vivido e praticado aqui e agora, como resultado do amor ágape em nós e a capacidade de perdoar indistintamente. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A Bíblia nos diz sede perfeito. Nós precisamos buscar essa perfeição agora, em vida terrena. Muita gente acha, eu vou ser perfeito quando eu chegar no céu. Ah, todo mundo vai ser. Agora, nós precisamos ser perfeitos aqui, como parte do processo de salvação. O que é a perfeição? É eu viver essa vida abundante no amor de Cristo. É quando esse processo de salvação ele se completa na minha vida. E eu passo a viver uma vida abundante através dessa perfeição, da perfeição cristã. Isso aprimora em mim o amor que eu tenho pelas pessoas, porque eu passo a não ter simplesmente o meu amor, o amor do Tiago, mas eu passo a ter o amor de Deus em mim pelas pessoas. E isso me faz viver experiência incondicional de perdão. Não importa o que as pessoas me fizeram, não importa se elas me feriram e como elas me feriram, não importa se elas foram... enfim, não importa nada. O que importa é que a perfeição cristã me faz perdoá-la. Esse é o estágio final, é o estágio que nós devemos buscar incessantemente na nossa vida. Perfeição é a capacidade dada por Deus de amarmos a Ele sobre todas as coisas e de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos e de perdoar a todos incondicionalmente. Mateus 22, 36 a 40 diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso é a perfeição, gente. Para cumprir toda a lei e os profetas, precisamos ser perfeitos. Essa perfeição é proporcional e não absoluta. Nós não na mesma proporção ou intensidade que Deus é perfeito. Entende? Nós não somos perfeitos na mesma proporção que Deus. Essa perfeição, ela é proporcional. A nossa perfeição está relacionada ao nosso mundo humano, emocional e pessoal. Jamais seremos perfeitos como Deus. Ele sim.
Jamais seremos perfeitos como Deus é, e sim poderemos ser perfeitos na terra. A perfeição está devidamente limitada pelas proporções de quem somos e de onde estamos. Deus é perfeito em plenitude, amplitude e alcance. A nossa perfeição é na área do amor e do perdão, percebe? Nós não vamos ser perfeitos a ponto de nunca mais pecar, a ponto de nunca mais errar, mas a nossa perfeição, a perfeição cristã, ela fala do amor e do perdão. Nós devemos ser perfeitos em amor e em perdoar. Isso é o que Deus espera de nós. O que é perfeição? Na perfeição, todos os pensamentos e ações, agora purificados, resultam em intenções e desejos do coração agradáveis diante de Deus. Quais são os resultados dessa perfeição? Vida de integridade moral, social e espiritual. Demonstração prática do amor ágape e do perdão incondicional. A perfeição cristã é a demonstração prática do sentimento de amar a Deus sobre todas as coisas e do nosso próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deuteronômio 11:1 fala disso. Mateus 22:37. Marcos 12, de 30 a 33. João 14:23. Isso é tão importante que a Bíblia repete várias vezes no Antigo e no Novo Testamento. Deus revelou na sua palavra, com toda essa repetição, que Ele espera de nós, Ele quer de nós perfeição. Amar a nós mesmos como filhos e herdeiros de Deus, perdoando-se a si mesmo, aceitando-se a si mesmo e reconhecendo sua nova identidade de filho de Deus. Isso aqui é interessante. Tem gente, pessoal, que até consegue perdoar os outros, mas que não consegue se perdoar. Tem gente que até consegue seguir em frente tendo perdoado o outro, mas não consegue perdoar a si próprio pelos seus erros, pelo que fez no passado. Ser perfeito, alcançar a perfeição cristã, é perdoar também a si mesmo, se amar e se reconhecer como herdeiro de Deus, como filho de Deus. Perfeição é amar e perdoar aos próximos nas suas ofensas, perdoando-se a si mesmo, aceitando-se a si mesmo, reconhecendo a sua nova identidade, e também perdoando ao outro, aceitando ao outro e reconhecendo a nova identidade do outro. Qual a conclusão disso tudo? A salvação é a concretização da meta de Deus para os seus, descrito em Efésios 1, de 3 a 6. Cristo, gente, ele veio ao mundo como a porta da salvação, como o caminho para a salvação, e ele pagou o preço da salvação. Salvação não é levantar as mãos e aceitar Jesus ou se tornar membro de uma igreja evangélica, ler a Bíblia, fazer boas obras ou etc. Salvação é a realização de um processo que nos leva à perfeição em Deus e para Deus. Mesmo salvos, precisamos passar pelo processo da salvação com essa certeza. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, e se um salvo morrer antes de terminar o processo de salvação, o que acontece? Ele está salvo. Aleluia! No processo, ele está salvo. Porque ele só deixa de estar salvo se ele desistir nesse processo. Ou se ele blasfemar contra o Espírito Santo. Conclusão. A salvação nos permite viver em Deus, viver para Deus e viver com Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu querido aluno, minha querida aluna. Eu espero que você tenha aprendido muito nessa nossa matéria. É uma matéria que eu gosto muito de lecionar, uma matéria muito importante para nós, como metodistas internacionais. Eu espero que você tenha aprendido muito, que você tenha gostado e vamos em frente. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amo muito vocês e até a próxima aula.